Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Marcos José, do Rio de Janeiro. E hoje vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios. O texto é Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Vamos meditar nesse versículo 2 um pouco. Como ao pássaro o vaguear. Vaguear é andar livre. Mas o pássaro, o andar livre dele é voando. Como a andorinha o voar. A andorinha é um tipo de pássaro. Então, esse A com acento grave, ou seja, acento ao contrário, chama-se crase. Isso aqui não é A craseado, isso aqui é crase. Tá bom? A com acento grave, acento ao contrário, chama-se crase. E ela tem o sentido de para. Então, como para a andorinha o voar, ou seja, como para ela está proposto voar, o pássaro voar de forma livre. Assim a maldição sem causa não virá. Existem muitas pessoas que prendem pássaros. Tem pássaros em casa, presos em gaiolas. Quero lembrar a você que me escuta. Você pode não ter em casa, mas alguém que está ouvindo esta mensagem conhece alguém e também pode até ter em casa. Um pássaro, ele foi feito para voar de forma livre. Deus o criou assim. Pode até dizer, mas existem pássaros que não vão conseguir sobreviver de forma livre. Deus fez os pássaros para voar. Quem criou a gaiola para enjaular, para aprisionar os animais, foi o ser humano, não foi Deus. Conforme o pecado foi se multiplicando, o ser humano foi criando prisões. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre as prisões? Vamos conferir. Você deve conhecer o Salmo de número 91. Se não conhece, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre as prisões. Vou dar só um exemplo. Olha o que diz aqui. Salmo 91, número 91 não é capítulo, tá? Ele é Salmos, vem da palavra psalmos, que significa poemas adaptados à música, tá bom? Então são cânticos, é um inário. Salmos é o inário de Israel, são 150 salmos, então são 150 cânticos. E o salmo, ele aqui, nós falamos número. Então, Salmo número 91, e como todo inário tem versos e estrofes, então verso 3. Olha o que diz. Porque ele quem? O Senhor, dirá do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Olha aqui, ó. O texto está dizendo que Deus livra a pessoa do laço do passarinheiro. Esse aqui é um salmo espiritual e o salmista ele está utilizando as palavras poéticas, porque são poemas adaptados à música, de forma poética para dizer como Deus livra a pessoa. Mas observe que passarinheiro é aquele que prende passarinhos. E Deus livra do laço do passarinheiro, da prisão que o passarinheiro coloca para prender aquele passarinho. E Deus livra também da peste perniciosa. O Senhor é quem livra. Então observe que o ser humano, o passarinheiro é o ser humano que cria laços para prender passarinhos. Mas Deus nos liberta, nos livra desses laços. Nos livra desses laços. Satanás é o passarinheiro e ele vem para poder criar emboscadas, armadilhas para nos aprisionar. Assim como o ser humano cria armadilhas, emboscadas para aprisionar os pássaros. Só que Deus, quando os criou, criou livres. Vamos conferir.
Um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, em hebraico, é Bereshit, que significa no princípio. Então, por isso, o primeiro livro que conta o princípio da criação é Gênesis. Capítulo de número 1, nós vamos ler o que a palavra de Deus diz aqui para nós. E foi, à tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então Deus criou as aves para voar, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus criou para voar, para estarem livres. Nós vimos lá no texto, vaguear é voar livre, é estar andando livremente. Deus assim fez. Então, existem pessoas que elas, infelizmente, aprisionam esses animais. Pergunta para ela se ela queria viver aprisionada em gaiolas. Foi o ser humano que criou isso. O passarinheiro. Pergunta se essa pessoa quer viver enjaulada, presa. Não, ela não quer. Sabe por quê? Porque não é bom. Mas as pessoas dão justificativas dizendo: mas o ser humano não foi feito para viver preso. E nós vimos aqui na Bíblia Sagrada que no princípio da criação Deus também fez os animais para viverem livres. Dizer assim, esses animais não sobreviveriam livres. Deus os fez para sobreviver livres. É o ser humano que tira ele do habitat dele e acaba colocando ele num lugar que ele nunca quis ficar e obrigando ele a conviver daquela maneira, de uma forma enjaulada, uma forma presa. E nós não podemos fazer isso. Ah, mas eu estou alimentando, é que eu quero ele ali. Não, não se pode tirar a liberdade de quem Deus fez livre. Nós não podemos fazer isso, isso não convém, isso não está errado. Existem pessoas que fazem, sim, até mesmo crentes fazem isso, mas não está certo. Nós temos que ficar com o que a palavra de Deus ela diz. Então, como o pássaro foi criado para voar, a andorinha voar, o pássaro vaguear, voar livre, assim a maldição sem causa não virá. Está dizendo, se o pássaro foi criado para voar, é por isso que ele voa, porque ele foi criado para isso. Se ele está lá em cima, voando, está nas alturas, é porque ele tem asas que Deus criou para ele voar. Então também, se da mesma maneira a resposta dele estar voando não é por acaso, mas é porque foi criado para isso, assim a maldição sem causa não virá. Tem que ter uma causa para a maldição aparecer, acontecer na vida de alguém. Se a maldição apareceu, tem que ter uma causa, porque sem causa ela não vem, ela não virá. Nós temos coisas na nossa vida porque vamos plantando e uma hora ou outra nós vamos colher. Alguma coisa está sendo feita na nossa vida, alguém está plantando, nós estamos plantando, estamos deixando o nosso meio ser invadido muitas vezes ou até mesmo envolvido por coisas que achamos que são inofensivas, mas elas na verdade, elas além de ofender são pessoas que muitas vezes fazem parte do nosso convívio, que estão semeando coisas que parecem ser inofensivas, mas que são grandes problemas. E vai chegar um momento que isso não vai ter uma grande dificuldade. A vida da pessoa começa a ficar uma vida cheia de dificuldades, toda atrapalhada, não consegue ir à frente, porque certos tipos de coisas estão sendo aderidas à vida daquela pessoa. E nós não podemos deixar isso acontecer. Havia uma maldição, uma causa tem. Alguma coisa aconteceu para aquela maldição vir. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós temos que prestar atenção. Veja o que a palavra de Deus diz no Novo Testamento. É um texto de Gálatas, capítulo de número 6, aqui ó, capítulo 6,
Nós vamos ler o versículo 7. Vou colocar aqui melhor, para você poder ler aqui juntamente comigo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que o texto diz. Não erreis, ou seja, não se engane. Tenho certeza disso. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Na versão internacional da NVI, ou na atualizada, diz: de Deus ninguém zomba, escarnecer é zombar. Então Deus não deixa alguém ficar zombando dele. Isso vai ter consequências. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Essa é a lei da semeadura. Primeiro, nós não devemos zombar de Deus. Existem leis que Deus criou, ainda que nós não conheçamos todas, ainda que você não conheça as leis, mas elas estão estabelecidas por Deus para as coisas acontecerem. Então, conhecendo ou não, acreditando ou não, elas vão acontecer de acordo com o que Deus estabeleceu. Ele criou tudo e fez leis para estabelecer as coisas criadas, para manter. Agora observe, primeiro, não se pode zombar de Deus. Existem pessoas que zombam de Deus, brincam com Deus, brincam com o nome santo do Senhor. Num outro vídeo eu falei aqui sobre o mandamento da palavra de Deus, de Êxodo capítulo 20, entre os 10. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Existem pessoas que brincam com o nome de Deus e outras pessoas que até debocham, zombam de Deus. Zombam das coisas de Deus, zombam da palavra de Deus. Isso não pode. Segundo lugar, tudo que o homem semear, isso também se fará. Essa é a lei da semeadura. O que significa? O que planta, colhe. Mas eu não plantei nada. O texto diz, o que o homem semear, ou seja, plantar. O homem aqui é ser humano. O que ele semear, ou seja, plantar, isso também se fará, ou seja, isso também colherá. Mas eu plantei nada, vai colher nada. Eu não plantei, não vai colher. É só o que planta que colhe. Plantou batata, vai colher batata. Plantou cenoura, vai colher cenoura. Não plantou nada, não vai colher nada. Então, o que nós estamos fazendo nessa vida, nós temos que tomar muito cuidado, temos que nos policiar. Porque o mal que alguém faz para uma pessoa, lá na frente, aquele mal ele volta para a pessoa que fez. A consequência ela vem muitas vezes de forma dura, porque traz consequências de acordo com aquilo que foi feito. O bem que você fizer, você também vai receber. Pode ter certeza disso. Mas faça o bem de forma justa. Não faça de forma injusta. Não adianta praticar o bem e fazer o certo para uma pessoa. Você tem que fazer o bem de forma certa, não o bem de forma errada. Muitas vezes a pessoa faz para querer mostrar para os outros que está fazendo. Também não adianta. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro Evangelho, versículo de número... Vamos conferir aqui, 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, ou seja, não fazer alarmes. Olha, fulano aqui está fazendo, toque a trombeta para saber o que alarme é esse. É para dizer que aquela pessoa está fazendo bem para alguém. Está dizendo para não fazer isso. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Pessoas que fazem para serem aplaudidas, glorificadas, pessoas para serem honradas, serem, como nós podemos dizer, pessoas bajuladas. Olha que atitude, que pessoa boa, olha o bem que aquela pessoa fez. Está fazendo para se mostrar. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, ou seja, isso aqui é a prática de fazer o bem para alguém. Ajudar com algum dinheiro, ajudar alguma pessoa, praticar um ato de benevolência, de benignidade, fazer o bem para alguém.
Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando vai fazer, não é para ficar mostrando. Eu fui lá e fiz para que todos vejam o que eu fiz para aquela pessoa. Não. Quem é que vê? Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Deus está vendo. Lembra da lei da semeadura? O que a gente planta, a gente colhe. O que você fizer de bem para alguém, para alguma pessoa ou para a obra de Deus, você vai receber em algum momento da sua vida a benevolência de Deus também. Alguma coisa de bom Deus vai fazer na sua vida. Está fazendo, praticando um ato de bondade, mas pratica um ato de bondade de forma justa, ou seja, correta. De vez em quando eu dou esse exemplo quando eu falo das pessoas a respeito de fazer o bem de forma certa. Existem pessoas que pegam dinheiro de outras pessoas que elas estão devendo e pega aquele dinheiro e vai ajudar alguém. E aí ajuda uma pessoa que precisa, mas a pessoa a quem ela está devendo, ela continua devendo. Quer fazer o bem? Faça de forma certa. Pega o dinheiro que tem e ajuda quem está precisando, mas não o dinheiro dos outros que está sendo dado para outras pessoas. Aquele dinheiro está devendo. Tem que ser entregue. Isso é forma justa. Isso é ser justo, certo. O certo é o certo e o errado é o errado. Embora algumas pessoas não pratiquem o certo, mas o certo sempre vai ser o certo. Embora muitos pratiquem o errado, mas o errado sempre vai ser o errado. Nós não temos que ser aquilo que a maioria faz, temos que ser aquela pessoa que faz o que é correto e abandona aquilo que é errado. Então, vai praticar o certo? Tem que ser praticado de forma correta, isso é ser justo. Está fazendo um ato de bondade? Isso é ser benigno, uma pessoa boa, fazendo bem. Deus tanto é bom, Ele tem a sua benignidade, o ato de fazer o bem para o ser humano, quanto é justo. Não vai tirar de um para beneficiar o outro se aquela pessoa está precisando. Ele vai beneficiar a pessoa que precisa, mas de forma justa. E nós devemos imitá-lo, fazer isso também. Então, a lei da semeadura é certa. A maldição sem causa ela não vem. Se veio, alguma coisa aconteceu. Uma brecha foi dada, alguma coisa foi feita lá atrás, alguma coisa foi acoplada à vida daquela pessoa, ela deixou alguma coisa entrar, fez uma aliança com o mal, alguma coisa foi feita. A lei da semeadura, plantou, vai colher. Deixou entrar um mal na vida, na família, nos pensamentos, no meio, o mal vem junto com Satanás. Satanás não é bom, bom é Deus. O Senhor Jesus é que disse isso. Guarda isso. Lá em Lucas, no capítulo de número 18, um certo homem chegou para o Senhor Jesus e disse para ele: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você já deve ter lido essa passagem. Está aqui, ó, Lucas, capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para alcançar a salvação e viver eternamente. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Deus é bom. O diabo não é bom. Deus é que é bom. Então, guarda isso. O que plantamos, nós vamos colher. Não podemos deixar as coisas fluírem se elas não podem fluir. Se está de forma incorreta, devem ser corrigidas. Devemos melhorar nossos caminhos. Senão nossa vida, infelizmente, vai ficar cheia de amarrações, cheia de tropeços, e justamente porque, lembra que eu falei no início do vídeo? Existem leis estabelecidas por Deus e elas vão acontecer de acordo com as leis que foram estabelecidas. As coisas foram criadas e foram criadas com leis, e elas vão acontecer de acordo com essas leis estabelecidas, criadas por Deus. Não adianta dizer eu não conheço, eu não acredito. Acreditando ou não, conhecendo ou não, elas vão acontecer da forma que foram criadas.
Então, guarda a palavra de Deus. Tenha em seu coração a verdade da palavra de Deus. E aí as coisas vão melhorar. Procure plantar o que é bom, não zombe de Deus nem das coisas de Deus. Procure aprender e praticar a palavra de Deus, que as coisas vão mudar. Ore, busque, converse com Deus. Se fez o mal para alguém, se arrependa. Volte atrás. Vá pedir perdão para aquela pessoa que fez o mal para ela. Existem tantos aí fazendo trabalhos, audições, rogando pragas para a vida de outras pessoas. Isso não é certo. Saiba que o mal que está sendo feito vai voltar. E uma hora ou outra nessa vida vai voltar, porque a lei da semeadura é certa. Tudo o que plantamos, tudo o que semeamos, isso nós vamos colher. Nós vamos ceifar. Não tem como correr. Quando diz o texto tudo que o homem, está falando do ser humano. Não tem como correr, esta lei é certa, ela acontece. Esta foi mais uma parte da palavra de Deus para o nosso ensino, nosso aprendizado. Que Deus te abençoe. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.